Empecilho para a abertura do livre mercado de energia para baixa e média tensão também? Essa discrepância ou não tem a ver? Não. E qual a sua opinião sobre isso? A abertura do mercado é algo inexorável, já aconteceu para média e alta tensão e a tendência agora é que aconteça para baixa tensão, para todos nós podermos adquirir energia livremente. Existem algumas, isso aí que aconteceu agora é a abertura de mercado, a gente chama para aquele consumidor menor que vai poder comprar energia livremente, mas ele tem que estar necessariamente conectado ou ele tem que estar representado por uma comercializadora varejista. É isso que eu ia te perguntar, para o senhor explicar para a nossa audiência como é que seria isso, né? Porque como é que... Beleza, ele vai ter acesso ao mercado, mas ele teria que estar conectado a esse fornecimento, né? Ele seria mais ou menos... ele teria acesso a várias prestadoras de serviço, mas elas teriam que fornecer ali naquele local onde ele precisa. Só para esclarecer, o consumidor, ele continuará conectado à concessionária de distribuição de energia, então ele vai continuar pagando a tarifa do uso do sistema, mas em paralelo ele vai escolher de quem comprar energia. Só que diferentemente do grande consumidor, que pode ir sozinho para o Mercado Livre, o grande consumidor até contrata a comercializadora, mas é mais como uma representante para trazer energia, intermediar a compra. Agora, nesse caso do consumidor de média e alta tensão e também quando abrir para baixa tensão, ele só pode ir para o Mercado Livre se ele tiver contratado uma comercializadora varejista. Porque essa comercializadora varejista, ela vai ser responsável pela adimplência dele no Mercado Livre. Diferentemente do grande consumidor, que se ele não paga, é ele que vai ser cobrado. Nesse caso, se o consumidor pequeno não paga, quem vai ser cobrado é a comercializadora varejista. Então, ganha relevância aí a preocupação com a solidez da comercializadora varejista. Porque ela, se for uma grande comercializadora, ela vai ser quase que uma distribuidora. Ela vai ter lá, milhares de consumidores embaixo dela e um soluço financeiro dela pode trazer problemas graves. Então, a preocupação com a solidez da comercializadora varejista é algo bastante importante, porque esse consumidor de média e alta tensão também não costuma ser um consumidor, um conhecedor do setor elétrico, diferentemente das grandes empresas que têm departamentos de energia próprio e tal. Para isso. Então, existe essa preocupação, a ANEEL tem focado muito nisso, em relação à transparência de regras, como é que isso vai acontecer. E tem uma outra discussão também ainda em relação à comercialização varejista para esse consumidor de média e alta tensão, que é o que a gente chama de supridor de última instância, que é uma figura que ainda não está bem regulada, que deveria atuar no caso de uma comercializadora varejista quebrar. Então, como é que funciona a regra? Uma espécie de banco central do setor elétrico, assim, como se fosse para os bancos. Para garantir aquele consumidor. Então, se uma consumidora varejista quebrar, esses milhares de consumidores que estão embaixo dela, eles poderiam escolher uma outra comercializadora varejista, mas se essa comercializadora não aceitar, ele teria que voltar para a distribuidora de energia. Nossa. Só que ele não pode voltar nas mesmas condições daquele que saiu da comercializadora, da distribuidora. Então, teria uma tarifa diferenciada, porque no final alguém tem que fornecer energia para esse consumidor. Então, se quebra a comercializadora, a distribuidora é que teria que receber de volta. Só que ela teria que ter remuneração para isso também, porque esse consumidor já saiu da base dela, já não comprou energia para esse consumidor. Então, é uma situação complicada e o que mais é interessante no setor elétrico é o seguinte, ele continua recebendo a energia dele, mas ele tem que pagar para alguém, tem que ter um contrato com alguém. Então, ele está com a comercializadora varejista, ele deixou de ser, ele vai estar com a distribuidora. Então, quem que vai faturar esse consumidor? Para quem que ele vai dever essa energia? Apesar dele, no sistema, estar funcionando e ele recebendo energia. É uma diferença entre o físico e o financeiro e contratual dentro do setor elétrico, sabe? Presidente, eu queria tratar de uma situação com o senhor também relacionada à energia solar e eólica, que é muito curiosa, que a gente fala pouco e que eu queria muito ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Porque, se não me engano, hoje, eu acho que no caso da energia eólica, os estados do Nordeste representam 90% do que a gente produz aqui no país, né? E muito se fala sobre o quanto essa energia é renovável e o quanto ela é importante para, junto com as hidrelétricas, manter essa energia limpa, mas pouco se fala sobre os parques eólicos que são montados nessas regiões. E a gente sabe que há várias manifestações de associações de moradores que dizem que
Há ali no começo promessas de empregabilidade, de avanço nessas regiões no momento em que esses parques estão sendo construídos, mas depois que eles começam a operar, a mão de obra relacionada de fato àquele local, ela diminui bastante. E aí essas pessoas que muitas vezes tinham ali áreas voltadas para si, acabam assistindo à produção da energia eólica, mas não enxergam um retorno para aquela comunidade. E falam até em impactos ambientais, por conta dos grandes espaços que são ocupados ali naquelas áreas. Como é que o senhor olha para esse debate, né, que mistura o impacto positivo na produção da energia, mas que de alguma forma leva impacto negativo diretamente para as comunidades que têm nos seus quintais as pás eólicas girando lá? Pois é, veja, toda fonte de geração de energia causa impacto, né? Causa impacto social e causa impacto ambiental. As fontes renováveis tendem a causar um impacto menor, né? Na avaliação dos impactos tende a ser menor do que outras fontes por conta de serem fontes limpas. Você tem, geralmente, historicamente, um desenvolvimento da região pelo movimento que aquele parque gera e depois a arrecadação que o Estado acaba tendo por conta da venda de energia e tal, né? Então, assim, agora, não dá para dizer que não existe impacto. Realmente, ele acontece mais em algumas fontes, menos em outras fontes. Mas o que nós temos que pensar é no país como um todo, né? O benefício que essa fonte limpa, ela traz em comparação com outras fontes, né? Mas como foi colocado no começo aqui, eu sempre defendi que a gente tem que ter um parque equilibrado. Você não pode só privilegiar as fontes renováveis, porque, de novo, a gente tem uma questão de segurança do fornecimento, como eu coloquei aqui, das fontes firmes, né? Por outro lado, a gente tem que procurar reduzir a nossa pegada de carbono, então, cada vez mais implementar a geração limpa, né? A geração hidrelétrica, eólica, solar, né? Que são fontes limpas e que nós estamos precisando aí agora com essas mudanças climáticas todas, né? Agora, haveria uma dificuldade em descentralizar a produção dessa energia da região Nordeste? Porque, de fato, é a região que tem mais vento e sol, né? Então, você tem muito vento e sol lá, mas também tem muito no sul também. É que você tem lá, além de vento e sol, você tem a questão da região em si, da área em si, né, que são maiores do que no sul. Mas é determinado pela incidência de ventos, né? É assim que se fixa os lugares para ter esses parques eólicos, né? E assim no mundo inteiro. Agora, os impactos têm que ser tratados, têm que ser avaliados, tem, por exemplo, a questão de barulhos, aí já estão se desenvolvendo pás mais silenciosas, então é normal essa evolução, né? Vamos lá, Piper. Eu queria voltar à questão das fontes firmes aí que você citou há pouco. Esse ano, agora em 2024, é um momento em que a indústria do Brasil, depois de muito tempo, volta a acelerar um pouco mais, até acima uma expectativa de que cresça acima da média do PIB. Se esse movimento for continuado, o Brasil teria hoje energia dessas fontes firmes suficientes para aguentar essa demanda? Olha, eu diria que sim. O Brasil tem hoje em termos a gente chama de potência instalada suficiente para atender essa demanda, né? Porque não é só a fonte firme de geração solar hidrelétrica e térmica, mas você tem também as fontes renováveis que têm crescido muito. Então, assim, eu acho que condição de atender tem. A preocupação sempre é no pico da demanda, aquilo que eu comentei mais cedo aqui, né? Esse é um ponto que a gente precisa melhorar. A gente tem que ter um cuidado maior para esses momentos de pico de demanda, porque aí você tem que chamar as fontes firmes que não costumam estar sendo despachadas por conta do preço. Existe uma regra no setor elétrico que o despacho se dá por ordem de mérito, ou seja, da fonte mais barata para a fonte mais cara, né? Isso para que a tarifa do consumidor fique mais barata. Então, as fontes firmes, especialmente as térmicas, elas ficam à disposição sem sempre estarem sendo despachadas. Costuma estar sendo despachado quando, por exemplo, os reservatórios estão baixos, né? Quando você tem riscos de atendimento porque está variando muito a vento, sol. Então, aí o ONS decide colocar a fonte térmica mais na base da geração, né? Mas eu diria que temos condição assim, de atender esse crescimento da economia. Primeiro porque os projetos, eles foram vários e a economia arrefeceu demais, né? Desde antes da pandemia, veio a pandemia. Então, acho que você teve
uma quantidade maior de projetos. Você tem uma ideia agora, o que se busca é demanda para a quantidade de energia que vai entrar aí com o término desses projetos em construção, né? Então tem se falado, por exemplo, atrair data centers, atrair hidrogênio verde, porque são fontes que demandam, são atividades que demandam energia e a gente tem energia sobrando hoje. Vai lá, Lian. A base, ainda dentro desse aspecto que o senhor está citando, a base da matriz brasileira é hídrica, através das hidrelétricas. Agora, ainda há uma dependência muito acentuada em relação às termoelétricas, principalmente as termoelétricas? Não, veja, não é dependência das termoelétricas. O que nós temos é a necessidade de térmicas no momento de pico da demanda, quando você tem uma queda muito grande da geração solar e eólica. No final do dia, por exemplo, porque nós temos tido um crescimento muito grande. Hoje, fonte eólica e solar já representa mais ou menos 20% da nossa matriz. Fonte hidrelétrica, que já foi 90%, hoje é em torno de 55%, 56%, com tendência a cair, porque nós não estamos mais construindo hidrelétrica. Infelizmente, deveríamos investir em hidrelétrica e não construímos mais hidrelétricas. E aí você tem a fonte térmica, que ela serve mais como uma garantia ali para entrar quando necessário, né? Mas nós temos um outro fenômeno também que a gente não falou aqui, que é a geração solar também, mas é que a gente chama de GD, geração distribuída, que é uma geração feita nos telhados das casas ou feita em áreas compartilhadas por pequeno consumidor, que ele é consumidor da distribuidora, ele é um consumidor cativo, mas ele gera a própria energia e compensa com a energia que ele compra da distribuidora. Isso reduz a conta dele. Essa é uma geração que tem crescido muito e que não é controlada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A gente chama de uma geração descentralizada. Então, isso também traz um impacto para a questão da segurança de abastecimento, porque você, de repente, às 6 da tarde, sai do sistema 30 gigawatts de geração solar, geralmente GD e as outras que a gente chama de centralizada, que é a que vende energia. Mas a GD sai e o ONS, então, tem que correr atrás de energia para botar no sistema nesse momento. Então, essa é uma preocupação. Teve um outro fato também importante para ser citado, que foi em agosto de 2023, na linha Quixadá-Fortaleza. Foi uma linha de transmissão que teve um problema de manutenção. Lembra? Ela saiu do sistema e naquele momento que ela saiu do sistema, a geração eólica estava em plena carga. E aí parou a geração eólica porque não tinha linha. A gente lembra. E o ONS teve que sair correndo atrás de geração térmica, geração hidrelétrica para entrar no sistema. Só que o tempo de entrada em operação para regular a frequência e tudo mais fez com que tivesse aquele apagão. Ficou todo mundo com medo de ter aquele apagão que a gente registrou, acho que em 2005, né? Quando que foi? 2006? Acho que sim, por aí. Foi nessa época. Aquele lá de trás que foi bem grave mesmo. E a partir daquele momento, o próprio ONS mudou a forma que ele enxergava a operação do sistema. Ele passou a ser mais conservador. Então, ele passou a deixar mais usina térmica e usina hidrelétrica no sistema. Isso até causou um pouco o aumento de tarifa. Você vê o preço no Mercado Livre, ele começou a subir, mesmo tendo chuva, mesmo falando, por que está subindo? Porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico passou a ter mais preocupação com a intermitência das fontes.